Olá, eu sou a professora Dilma Freitas. Primeiramente quero agradecer muitíssimo ao convite do Brian e dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês e dar a minha contribuição neste evento. Espero poder corresponder às expectativas de vocês em relação às dúvidas que têm acerca deste tema tão polêmico e controverso. Começo então rapidamente me apresentando. Sou pedagoga, especialista em educação sexual e mestre em educação e cultura pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e doutora em TIC e Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Trabalhei num colégio particular católico de Florianópolis, cidade onde eu nasci, e onde desenvolvi um projeto formal de educação sexual com alunos e alunas de quinta série até o ensino médio durante 8 anos dos 25 que lá trabalhei. Depois ingressei em 2002 na UDESC como professora da disciplina de Educação e Sexualidade no Centro de Educação à Distância e onde trabalhei também por mais 8 anos, até vir para Portugal em 2010 para fazer o meu doutoramento. Atualmente, trabalho por conta própria, dando palestras e consultorias em escolas e empresas e ministrando cursos presenciais e principalmente na modalidade online, nesta área da educação, sexualidade e educação sexual, além também de continuar a desenvolver projetos de pesquisa em parceria com as colegas da UDESC, do grupo EduSex e do grupo Lab EduSex. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a seguinte questão: será que a minha criança é homossexual? Vejam que a pergunta é a minha criança, porque a minha intenção aqui é refletir sobre a homossexualidade na infância. Nesta minha caminhada como professora e formadora na área da sexualidade e da educação sexual, eu tenho tido contato com muitos pais, mães, professores e professoras, e a homossexualidade é com certeza uma das preocupações e um dos receios constantes. Perguntas do tipo: será que um menino muito afeminado, uma menina muito masculinizada, se tornará ou é homossexual? Se o meu aluno gosta muito de vestir fantasias de princesas durante as brincadeiras, eu posso deixar, não estaria aí incentivando, a homossexualidade? Como eu devo proceder com meu filho, com o meu aluno que gosta muito de brincar com brinquedo de meninas, ou as meninas que são muito masculinizadas, que gostam só de brincar com os brinquedos dos meninos? De destacar aqui que há uma preocupação muito maior em relação à orientação sexual dos meninos do que com relação à orientação sexual das meninas. Mas isso é tema para um outro vídeo que não é possível abordar aqui neste momento. Na realidade, o que está por detrás destas preocupações, desses receios, é de que aquela criança não cumpra as expectativas sociais e morais da família, quais sejam a procriação e a continuidade da família. Naturalmente que o conceito de família aqui está um pouco restrito, mas é muito importante que a gente converse sobre essas questões, desmistifique esses preconceitos, e a melhor maneira de fazê-lo é ultrapassando o senso comum, ultrapassando a ignorância sobre o assunto, ignorância aqui no sentido de ignorar e não de ofender, pois, como ouvi dizer essa semana do Dr. Drauzio Varela, a homossexualidade é uma ilha cercada de ignorância por todos os lados. Pois bem, os estudos sobre as possíveis causas da homossexualidade ainda continuam inconclusivos. São várias as áreas da ciência que estudam sobre o assunto e que encontram diferentes hipóteses, mas que até o momento nenhuma delas foi comprovada, aceita e comprovada cientificamente e unanimemente pela ciência. Alguns estudos da psicologia apontam para causas emocionais e psicológicas, estudos da biologia apontam para causas biológicas, estudos na área da sociologia e da antropologia, que estudam os grupos, as diferentes formas dos grupos de viver dos grupos humanos, apontam para a rigidez dos papéis de gênero que acabam culminando com a fobia
a homossexualidade e dentre outras causas encontradas, mas na verdade o que está de fato comprovado é que simplesmente a homossexualidade é um tipo de comportamento sexual, assim como o é a heterossexualidade, que ela é comum, inclusive, à maioria dos primatas, ou seja, não acontece somente com os seres humanos, que ela não é uma doença, portanto nós não temos que sair por aí atrás da cura para a homossexualidade e que por essas razões ela deve ser respeitada e considerada da mesma forma que o fazemos com a heterossexualidade. Mas então, afinal de contas, é possível ou não é possível falarmos sobre a homossexualidade na infância? As várias publicações encontradas, que não são muitas, mas são importantes e científicas, são quase unânimes em referir que não se pode falar em homossexualidade na infância. Aliás, eu queria destacar ainda os pouquíssimos materiais e estudos nessa área. Na verdade, falar da sexualidade infantil ainda é um grande tabu e o resultado, número de pesquisas e publicações comprovam isso, digo resumido perto de outros temas, né, que tem muito mais publicações. Imagina então falar da homossexualidade na infância. Mas se nós compreendermos que a homossexualidade é uma característica de pessoas que sentem atração física, sexual, emocional, espiritual por outras pessoas do mesmo sexo, de fato, nós podemos concluir que nós não podemos falar de homossexualidade na infância porque a criança ainda não tem ativada a produção dos hormônios sexuais. Não tem o desejo sexual também. Portanto, nós não podemos afirmar que uma criança é homossexual, assim como nós também não podemos afirmar que ela é heterossexual, porque os hormônios sexuais ainda não estão ativos e a orientação sexual passa pelo desejo, pela atração sexual, e a criança ainda não tem o desejo e a atração sexual erótica, né? nos referindo. O que os pais, mães, professores e professoras precisam ter muito claro é que nós não somos capazes de causar a homossexualidade nas crianças, assim como nós também não somos capazes e nem responsáveis por causar a heterossexualidade. A orientação sexual ela não pode ser ensinada e ela não pode ser controlada. Nós podemos até controlar o comportamento das pessoas, a duras penas e com sérias consequências, diga-se de passagem. Mas nunca podemos controlar o seu desejo. O desejo humano ele é incontrolável. Na verdade, também convém destacar que a homossexualidade, assim como a heterossexualidade, não é uma questão de opção, de escolha. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem, a opção sexual. Pensem comigo, em sã consciência. Quem, em sã consciência, se pudesse escolher, se pudesse optar, escolheria ser homossexual numa cultura, numa sociedade altamente preconceituosa, que discrimina, que violenta, que desrespeita. Quem escolheria, né, ser homossexual numa sociedade dessa? Desvaloriza e que mata, inclusive. Então, realmente a homossexualidade, assim como a heterossexualidade, não é uma questão de opção ou de escolha. Mas o fato das crianças, de um menino gostar de brincar com coisas de meninas, ou de uma menina gostar muito de brincar com brinquedos de meninos, em determinadas idades e em determinadas situações, não são definitivamente prognósticos de tendências homossexuais. As crianças pequenas, elas gostam de vivenciar o papel oposto, e isso não significa também necessariamente um sinal de confusão de gênero. Isso faz parte do processo de construção da sua identidade de gênero, faz parte do processo de construção da sua identidade como sendo homem e como sendo mulher. Lembrando que existem muitas formas de ser homem e muitas formas de ser mulher. Não é? Não existe uma única forma de ser homem e nem uma única forma de ser mulher. E isto não tem nada a ver com desejo sexual. A construção da identidade sexual não tem nada a ver, não é a mesma coisa, digamos assim, não tem nada a ver, não é correto dizer, mas não está
não é a mesma coisa que falar em orientação sexual. Por volta lá dos 3 anos, ou com cerca de 3 anos de idade, as crianças já começam a se identificar como meninos e meninas. Mas isto é um processo que vai sendo construído ao longo do seu desenvolvimento, até que ela adquira o que se denomina por constância de gênero, ou seja, até que ela se reconheça como um menino ou como uma menina e que tenha clareza de que ela sempre será um menino ou sempre será uma menina, que esse é o que a gente chamamos de constância de gênero, que acontece por volta lá entre 5 e 7 anos, ela vai desejar trocar esses papéis sexuais por meio das brincadeiras. Enquanto elas não adquirem essa constância de gênero, não é nada incomum e tampouco preocupante que meninos e meninas pretendam ser do sexo oposto diferente ao seu. Não há nenhuma preocupação uma criança chegar para o seu pai, para sua mãe, para a professora e dizer, ou a menina dizer que é o menino e vice-versa, nessa fase, né, da descoberta, de construção da sua identidade. Essas situações são situações pontuais e geralmente acontecem nos momentos de brincadeira. Naturalmente que não estamos nos referindo aqui às crianças que têm a disforia de gênero, ou seja, as crianças transexuais. No caso dessas crianças, das crianças transexuais, nós podemos observar alguns aspectos que denotam que não se trata apenas de momentos pontuais de brincadeiras. Elas, de forma mais frequente, mais constantes, elas manifestam esse desejo, não é? De ser do sexo oposto, essa vontade de se vestir com roupa do sexo oposto, de realizar atividades que são tidas, tudo aqui entre aspas, não é? Tidas como brincadeiras ou atividades do sexo oposto. Em alguns casos, e principalmente os meninos, pode haver a insatisfação com o seu corpo, manifestar o não contentamento com os seus genitais. Isto, nessas crianças, acontece com mais frequência, diferente das crianças que não têm disforia de gênero, que brincam, né, e passam com mais fluidez por essas brincadeiras de troca da identidade de gênero. Segundo alguns estudos apontam, o número de crianças que nascem com a disforia de gênero gira em torno de 2%. Mesmo sendo um número relativamente pequeno, é importante chamar a atenção para que a família e a escola esteja aberta e atenta a esses casos, e que é importante que a família recorra à ajuda de profissionais especializados na área para orientá-los e evitando problemas. Quanto mais cedo eles procurarem essa ajuda, mais problemas podem ser evitados futuramente. Mas voltando à questão das trocas de papéis sexuais na infância, é muito relevante que compreendermos que a criança é essencialmente lúdica e as brincadeiras das trocas de papéis neste período da vida não devem servir de motivos para preocupação, reafirmamos. E é de fato importante que a criança possa escolher livremente os seus brinquedos e as suas brincadeiras, sem a pressão ou sem a interferência dos adultos, sem a pressão e sem a interferência dos adultos. Nesta idade, elas observam o comportamento dos pais, da mãe, né, dos adultos que estão à sua volta e tiram modelos desses comportamentos, né, do masculino e do feminino. Pessoalmente, sou da opinião de que é sim muito importante que a criança tenha esses modelos de masculino e de feminino, porém, é igualmente importante que a gente não limite as suas ações e que esses exemplos de masculino e de feminino não sejam exemplos rígidos, não sejam exemplos rígidos de papéis que a gente sabe que hoje em dia já nem se justifica. Muitos só limitam e não se justificam mais. E ainda, sempre voltando à questão inicial, né? É possível falar em homossexualidade na infância? Reafirmamos pelas razões já mencionadas que não podemos falar em homossexualidade na infância. Mas também não podemos fugir da realidade de que há sim crianças que têm um comportamento que não correspondem
ao que denominamos normas de gênero, ou seja, comportamentos típicos, né, do masculino ou típicos do feminino. Ou falando mais claramente, há meninos que são feminizados e há meninas que são masculinizadas. Não se trata aqui das crianças transexuais. São meninos que se aceitam, são meninas que aceitam o seu corpo, que aceitam a sua identidade de gênero, mas que fogem do perfil típico, né, dos estereótipos de gênero que a gente conhece. E o que significa isso? Como nós podemos lidar com isso? Primeiramente, eu não quero deixar de referir que não faltam atualmente espaços onde essas discussões de gênero e todas as suas implicações acontecem, não faltam espaços onde elas acontecem diariamente, e eu não vou me alongar aqui nessa discussão porque o tempo não permite. Mas nós vamos refletir sobre uma realidade que se mantém, que apesar de todas as discussões de gênero, apesar dos muitos avanços que felizmente nós já conseguimos, a verdade é que nós ainda estamos sim fortemente atrelados a esses estereótipos e que os desvios a estes padrões, de uma maneira geral, socialmente, ainda são vistos com preconceitos e com resistências. Infelizmente. Espero que caminhemos, não é, mais rapidamente para que isso não aconteça, mas a realidade é que ainda acontece. E é com muito cuidado e até com preocupação que eu vou referir aqui, que alguns estudos relatam que ao examinarem cuidadosamente a infância dos adultos homossexuais, foram encontrados um conjunto de indicadores comportamentais que apontam para uma possível relação entre os comportamentos que fogem às normas de gênero e a orientação homossexual adulta. Apesar de entender que eu não posso omitir essa informação, porque são estudos sérios e referências nesta área, eu digo que tenho preocupação e cuidado, temendo que algumas pessoas compreendam mal essa informação e a utilizem para justificar ou mesmo para comprovar os seus medos. Mas espero que ouçam atenciosamente, né, até o fim para compreenderem melhor o que é que aqui eu me refiro. Os primeiros estudos, que foram bastante polêmicos e por uma série de razão sabemos que esse tipo de estudos são mesmo complexos e difíceis de serem efetivados, esses estudos foram realizados em 1995 pelo psicólogo Michael Bailey e pelo psiquiatra Kennedy Zucker, e tiveram por objetivo buscar evidências sobre a possível associação entre o comportamento tipicamente sexual na infância e a orientação sexual no adulto. Eles não tiveram o objetivo de descobrir as causas da homossexualidade, mas sim indexar pistas comportamentais da infância que pudessem identificar as crianças mais suscetíveis a serem atraídas por pessoas do mesmo sexo quando adultas. Esse estudo comprovou que 89% dos homens gays recordavam terem um comportamento mais feminizado na infância. Vejam que foi 89%, mas não foi 100%. Em 2008, também um outro estudo realizado na Universidade de Toronto, onde foram entrevistadas 25 mulheres adultas que, quando criança, na faixa de 13 a 12 anos de idade, foram encaminhadas por seus pais para serem avaliadas, porque todas elas tinham vários indicadores de diagnóstico de transtorno de identidade de gênero. Só que quando adultas, apenas 12% destas mulheres cresceram com disforia de gênero, ou seja, de fato se tornaram transexual. Mas, no entanto, os pesquisadores também descobriram que as chances dessas mulheres terem uma orientação bissexual ou homossexual eram 23 vezes maiores do que as mulheres que não tinham esse perfil. Convém também destacar que o estudo menciona que nem todas estas mulheres se tornaram lésbicas, sempre tomando cuidado de referir. E ainda refiro aqui um artigo do professor Fernando Cardoso, da UDESC, que relata um artigo do professor
Fernando Cardoso, que relata um estudo realizado com grupos de homens homossexuais, heterossexuais e bissexuais entre 20 e 30 anos de idade, de classe econômica social baixa e universitários, do Brasil, da Tailândia e da Turquia. E esse estudo teve como objetivo examinar o comportamento sexual na infância e as preferências desportivas na vida adulta. Nas 3 culturas e nas 2 classes sociais, a pesquisa identificou que os homens homossexuais, quando crianças, gostavam mais de se envolverem com coisas de meninas, aqui coisas de meninas sempre entre aspas, e de praticar esportes, e menos de praticar esportes, eram menos propensos a intimidar os outros e a se envolverem em lutas físicas, eram mais propensos a preferirem nadar e jogar voleibol do que o futebol, e como adulto preferiam também assistir à ginástica, preferiam a ginástica e a natação do que o futebol. Outros estudos desde então têm vindo a ser realizados e esse padrão tem sido encontrado, né? Tem sido encontrado e se revelado como uma forte relação entre os desvios de norma de gênero na infância e a orientação sexual na vida adulta. Alguns desses estudos também têm apontado que quanto mais acentuado for o desvio padrão da norma de gênero na infância, mais provável é que se concretize uma orientação sexual bissexual ou homossexual na vida adulta. Seguindo esta linha aqui de estudos e de pensamento, eu trago aqui um caso recente que aconteceu agora, né, há poucos dias, de um trabalho que foi colocado numa exposição realizada pelo Banco Santander, uma exposição Queer Museu, onde um dos trabalhos que sofreu boicote tinha como título Criança Viada, e que exibia imagens de homossexuais quando crianças para mostrar que a orientação sexual pode se manifestar desde a infância. Mas então algumas pessoas podem estar aí se perguntando, mas ela começou a fala dizendo que não se pode falar em homossexualidade na infância. E agora traz uma série de estudos que partem do pressuposto de que meninos muito feminizados e meninas muito masculinizadas têm, de fato, uma predisposição para a homossexualidade. Como é que é isso? O que eu disse, eu me baseei em estudos, eu não estou trazendo nada da minha opinião pessoal. O que eu disse é que não se pode e nem se deve falar em homossexualidade na infância. Disse e continuo afirmando. Primeiro porque, como já referi, a orientação sexual tem a ver com a atração sexual, com o desejo sexual, e antes dos 9, 10 anos, antes da puberdade, antes da produção dos hormônios sexuais, não existe o desejo sexual, portanto, a criança não tem produção hormonal, não tem desejo sexual. Segundo, não entrou ainda na fase da puberdade. Segundo, porque apesar dos estudos de fato apontarem para uma possível relação entre a definição da orientação sexual homossexual na fase adulta e uma não correspondência às normas de gênero na infância, nós podemos ver que os resultados apontaram que este fato não aconteceu em 100% dos casos. Ou seja, não podemos afirmar que uma criança, na infância, que uma criança será ou não será homossexual, porque ela simplesmente poderá fazer parte daquele percentual que não correspondeu àquelas perspectivas. Assim como nós também não podemos afirmar que as crianças que correspondem às normas de gênero automaticamente terão definida como orientação sexual na vida adulta a heterossexualidade. Nada é certo, nada é definido nesse aspecto na infância. O meu objetivo ao trazer essas informações foi o de fazer com que a gente reflita sobre esses fatos, porque nós não podemos fingir que essas situações não acontecem. Nós não podemos fingir que nós não temos na nossa família, alguns dos nossos filhos ou nas nossas escolas, crianças que têm sim um comportamento mais afeminado, meninos ou mais masculinizadas nas meninas.
Nós não podemos deixar que pais, mães, professores e professoras continuem desinformados sobre essas questões que são polêmicas, que geram muitas angústias e, em alguns casos, geram reações indesejadas e inadequadas para com a própria criança. O silêncio sobre esse assunto só contribui para que persista a ignorância e o sofrimento de milhares de crianças e de famílias. Precisamos compartilhar os nossos conhecimentos e as nossas experiências para que possamos ultrapassar a ignorância, o desconhecimento e o preconceito. Na verdade, o que importa de fato nisto tudo é aceitar a criança como ela é. Amá-la incondicionalmente, para além da sua identidade sexual, para além da sua identidade de gênero. Tudo o que a criança mais precisa e mais quer é o amor, principalmente o amor da família. Mais até do que o próprio alimento, é o amor que a criança precisa. As crianças que não correspondem às normas de gênero, elas são discriminadas, sofrem bullying, repressão, sofrem ofensas, são hostilizadas por coisas que elas ainda nem sabem do que se trata. Elas não sabem a razão de estarem passando por aquela situação, não compreendem porque estão sendo rejeitadas. E tampouco elas têm estrutura emocional para passarem por essas situações sem ficarem com sérias sequelas a nível emocional, psicológico. Eu tenho a certeza que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum professor, professora deseja que sua criança sofra esse tipo de violência. Não por acaso, os estudos também indicam que os jovens gays cometem 4 vezes mais suicídios do que os jovens não gays. Com um agravante de quando a família os rejeita, este índice aumenta para 9 vezes mais o número de suicídios do que os não gays. E um outro dado preocupante é que os jovens adultos gays, lésbicas e bissexuais que são rejeitados pelas suas famílias têm 6 vezes mais propensão à depressão, ao uso de drogas ilícitas e a relações sexuais desprotegidas. Que pai, que mãe deseja isso para o seu filho ou para a sua filha? Nós sabemos perfeitamente que para grande parte das famílias não é fácil lidar com todo o preconceito e rejeição que a sociedade impõe. Sabemos o desconforto que representa para elas ver o seu filho ou a sua filha não corresponder à norma, né, de gênero e estar sujeita a todo tipo de rejeição, de preconceito, de violência física, psicológica, que deixam marcas profundas e muitas vezes irreversíveis. E logo a primeira pergunta que esses pais e mães se fazem é: onde foi que eu errei? Saibam todos que não fizeram nada de errado. Simplesmente porque ninguém tem o controle sobre essa situação e porque não tem nada de errado o fato de uma pessoa ser homossexual. Todas as crianças precisam encontrar na sua família o apoio e o amor incondicional. E essas crianças necessitam ainda mais, porque talvez elas só encontrem dentro de casa, nas suas famílias, esse amor e esse apoio incondicional. É preciso que a família as ame, as valorize, as incentive a gostarem de si, a serem confiantes, a descobrirem os seus valores, para que quando essas crianças entrarem na fase, né, da pré-adolescência e da adolescência e de fato aí sim iniciarem as suas descobertas relativamente à orientação sexual, elas possam identificar livremente os seus desejos, sejam eles quais forem, e vivenciá-los com tranquilidade, responsabilidade, segurança e afetividade. Lembrem-se, a homossexualidade, assim como a heterossexualidade, é simplesmente uma forma de viver a sexualidade. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, obrigada por terem me ouvido até aqui, espero ter contribuído de alguma forma e me coloco à disposição através do meu e-mail, Dilma, D-H-I-L-M-A, Dilma, lf@gmail.com. Muito obrigada e um abraço muito fraterno para todos e para todas.